Aí, só aproveitando a deixa, né, a gente está falando bastante sobre crianças, né, as vítimas, só colocando aqui alguns indícios de que uma pessoa, uma criança, né, um adolescente está sendo vítima de cyberbullying e bullying em geral, né? Então, porque a gente está falando aqui bastante do nosso ponto de vista que a gente tem que ajudar as crianças e proteger, mas se você é pai, né, se você tem acesso a essa faixa etária, como que você descobre, né? Então, alguns indícios são ela não quer mais ir para a escola, né? Ou pede para trocar de escola, como é o caso que o Igor relatou aqui para a gente. Então, ele ficava feliz quando trocava de escola. Ele sente-se mal perto da hora de sair de casa, né? Sair de casa para ir para a escola, ou para, de repente, ele brincava na rua com o pessoal ou em algum lugar e agora ele não quer mais ir, ou de repente ele fica doente exatamente na hora de ir, né? Ou então ele revela medo de ir e voltar da escola, de repente é no trajeto, né, que acontece alguma coisa, sabe? E aí ele pede para levar ele na escola, né? Ele muda frequentemente o trajeto entre a casa e a escola, então se ele for já uma criança mais velha, um adolescente que vai sozinho, de repente ele sempre está trocando, sabe? Ah, vai por outro caminho ou faz outro trajeto. Ele apresenta baixo rendimento escolar, então, gente, baixo rendimento escolar é uma coisa a se sempre levada em conta e não é, sabe, automaticamente porque a criança é preguiçosa, ou porque ela está conversando na aula e não presta atenção, não é isso, sabe? É uma coisa que pode trazer vários indícios, assim, né? E aí, em relação a comportamento, de repente ela se torna uma pessoa fechada, arredia, ansiosa, deprimida. Uma criança que não era assim, ou um adolescente que não era assim, se torna isso. Ela apresenta manifestações de baixa autoestima, então, né, ela já começa a duvidar do seu próprio valor, e, né, porque você tem que pensar que ela está o tempo todo ouvindo que ela é menos, ou que é isso, aquilo, ou que o que ela tem é problemático, né? E aí, o mais óbvio e mais grave, né, ela tenta ou comete suicídio, né? Então, isso é o que a gente quer prevenir de não chegar a esse ponto extremo, né? Então, prestando atenção nessas coisas, e o básico é, né, prestar atenção na criança, prestar atenção no adolescente como pessoa, né? Então, acho que se você faz isso, já dá para notar todos esses indícios e ser aquela pessoa com que ela confia e vai tentar ajudá-la, né? E outra, que esses indícios, eles podem ser não apenas de bullying e de cyberbullying, mas também da criança sofrendo abuso ou assédio sexual, tá? Exatamente. Então, sentir, pedir para trocar de escola, ter medo de ir para a escola, começar a ter dor de barriga, ânsia de vômito. Então, crianças muito pequenas que não conseguem expressar tão bem os sentimentos, porque ainda não aprenderam a nomeá-los, elas vão ter diarreia, elas vão ter náusea, vômito, certo? A Vão criança ficar fica sempre doente, tremendo. né? Volta de férias, a criança está sempre Isso, doente. vai ficar Tipo, tem algum motivo. tremendo. Algumas delas elas podem desenvolver dermatite atópica, então elas ficam todas empoladas, cheias de pintinhas vermelhas antes da hora de ir para a escola. Então a mãe fica pensando que é o uniforme da escola que está dando alergia, troca o amaciante, troca o sabão em pó, e não é, é emocional, certo? A criança ela pode começar a ter pesadelo em crianças muito pequenas, então ela tem Terror pesadelo, se ela noturno, né? estuda de manhã, se ela estuda de manhã, ela começa a não querer ir dormir. Então, fiquem muito atentos com criança com insônia, gente. Não é normal uma criança ter insônia. A necessidade de sono de uma criança é muito grande. É normal a criança dar trabalho para dormir, porque até uma certa idade ela precisa ser ninada para ela conseguir dormir. Ela não consegue dormir sozinha, ela não sabe que ela tem que fechar o olhinho e ficar esperando, né? E isso a gente aprende conforme a gente vai crescendo. Então, a criança muito pequenininha, ela precisa ser ninada. Mas, se ela está numa idade onde ela não precisa ser mais ninada e ainda assim ela não consegue dormir, tem alguma coisa errada, né? Ela vai passar a se alimentar também diferente. Então, ou vai comer mais, exageradamente mais, ou não vai querer comer nada, tá? Então, mudanças extremas de comportamento são sinais de alerta, não apenas de bullying, mas de qualquer outra coisa, tá? Então, se você está vendo uma criança ou uma adolescente que está mudando o comportamento assim da água para o vinho sem nenhum outro motivo aparente, chega junto para conversar, né? E não chega cobrando, exigindo, me conta, eu sei que está acontecendo alguma coisa. Não, poxa, né? Pergunta, olha, eu tô notando você diferente. Tem alguma coisa que eu possa fazer para te ajudar?
né? Tem alguma coisa que você queira me contar? Né? Eu tô aqui para te ajudar, eu tô aqui para te proteger. Me diz o que é que a gente junto vai conseguir resolver. E aí, em alguns casos, vai ser sim trocar a criança de escola. Infelizmente, gente, no caso de uma criança que está sofrendo bullying por parte do professor, assim, infelizmente, a resolução vai ser essa. Dificilmente o corpo escolar vai afastar esse docente das funções, sabe? E vamos ser sinceros, às vezes não afasta nem por denúncia de abuso sexual, de assédio, quanto mais de bullying, sabe? Então, uma coisa importante é criar um canal de diálogo frequente com as crianças e adolescentes da tua família e do teu convívio, para que qualquer sinal de qualquer coisa errada, elas consigam ter confiança em você para te contar. Então, cria um ambiente de não julgamento, né? É A exatamente isso, prevenção né? passa por isso. Criar uma relação com ela como você cria uma relação com uma outra pessoa. Às vezes tem algumas pessoas que tratam como se criança e adolescente fosse outra coisa separada, né? Tipo, não precisa falar com ela normal, ela é muito pequena, não sabe? Do mesmo Ela não jeito que você cria uma relação. entende.